Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esse dia 4 de outubro, São Francisco de Assis. São Francisco nasceu em Assis, na Itália, no ano 1182. Depois de uma juventude leviana, converteu-se a Cristo, renunciando a todos os bens paternos e entregou-se inteiramente a Deus. Abraçou a pobreza para seguir mais perfeitamente o exemplo de Cristo e pregava a todos o amor de Deus. Formou seus companheiros com normas excelentes inspiradas no Evangelho que foram aprovadas pela Santa Sé. Fundou também uma ordem de religiosas, as Clarissas, e uma ordem de penitentes seculares e promoveu a pregação da fé entre os infiéis. São Francisco morreu no ano 1226. São Francisco, amados e amadas de Deus, é um grande exemplo para nós de amor à natureza. São Francisco tinha uma convivência harmônica com a natureza. São Francisco relembra para nós que devemos ter uma visão contemplativa da obra de Deus e cuidarmos, preservarmos a obra de Deus. Celebrando São Francisco, temos diante de nós um texto do Evangelho de São Lucas, tirado do capítulo 10, os versículos de 1 a 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. Amados e amadas de Deus, 72 significa toda a igreja que é enviada em missão. 72 significa que a missão não é só para um pequeno grupo, a missão não era só para o grupo dos 12, a missão do anúncio do Evangelho, do testemunho do Evangelho, do anúncio de Jesus Cristo é para todos. A missão envolve a todos. Se naquele tempo envolveu estes 72, hoje ela envolve todos os batizados, todo aquele e toda aquela que se encontrou com Jesus Cristo e se colocou no seguimento de Jesus Cristo. E continua o texto do Evangelho: e dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Amados e amadas de Deus, a imagem da messe, da plantação, que é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, os discípulos que devem sempre pedir ao dono da messe. Quem é o dono da messe? É o Senhor. A messe é dele. Nós somos simples trabalhadores desta messe. Devemos pedir a ele que faça o quê? Que mande trabalhadores para a colheita. E continua o texto do Evangelho: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. O cordeiro é um animal frágil, o lobo é um animal feroz, mas o cordeiro deve ir e deve levar o quê? Deve levar a paz do Senhor. O texto mais adiante diz: a paz esteja nesta casa. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. O discípulo, ele vai em nome de Jesus, ele foi enviado por Jesus, ele leva a paz de Jesus. E se quem, o seu receptor, acolhe a paz ali faz morada. Se ele rejeita, a paz volta. Jesus mostra que o discípulo, ele deve ir com simplicidade, ele é presença de Cristo. Por isso, quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizer: o reino de Deus está próximo de vós. Amados e amadas de Deus, o discípulo é presença de Jesus. Ele vai em nome de Jesus e ele é presença de Jesus. Por isso, quem o recebe, recebe o próprio Jesus, e quem o rejeita, rejeita o próprio Jesus, o seu Evangelho. Por isso, a palavra pesada de condenação para quem o rejeita. Aqueles que não receberem, até a poeira de vossas cidades que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Quer dizer, em Jesus o reino de Deus se fez presente, em Jesus o reino de Deus está presente e atuando no meio dos homens. E por isso a palavra final: eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Quer dizer, porque rejeitaram Jesus, rejeitaram o Evangelho,
evangelho de Jesus, não acolhendo o missionário, rejeitaram Jesus e o seu evangelho. Peçamos a graça, amados e amadas de Deus, de sermos missionários, de percebermos que a missão também é nossa, a missão envolve a todos nós. Nesses 72 estamos todos nós. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.